Glória a Deus. Queridos irmãos, amadas irmãs, milhões de ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, receba a gloriosa e doce paz de nosso amado Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quem tem o prazer em cumprimentar a todos vocês na paz de Jesus sou eu mesmo, cooperador Emerson Nunes. Amém? Seu irmão Emerson Nunes. Queridos irmãos, amadas irmãs, vamos à meditação, louvado seja Deus, da palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, louvado seja Deus, verso 6, a seguir. Glória a Jesus. Antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos orar a Deus, nosso Senhor, pedir a Deus a tua misericórdia, como diz na sua palavra: venha sobre mim, Senhor, a tua bondade, o teu amor, a tua salvação, a tua misericórdia segundo a tua palavra. Oremos a Deus, meus irmãos, para que Deus fale conosco o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Oremos. Ó grande Deus e Pai, de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua santa presença, Senhor, pedir para que o Senhor fale conosco o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, que no abrir e fechar dos meus lábios, Senhor, sejam pronunciadas palavras de salvação, palavras de purificação, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que alcança os corações cativos, que estão oprimidos, presos nas mãos do inimigo, nas coisas mundanas, ó Pai, para que o povo se humilhe ao Senhor e reconheça que só um Deus, Criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus, meu Deus e meu Pai, repreende todas as forças negativas, todos os males, meu Pai, que anda rodeando no redores celestiais, para tentar impedir, ó Deus, que o seu evangelho seja anunciado, que o Senhor repreenda todo o mal, porque passa os céus, passa a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Meu Deus e meu Pai, fale conosco o que nós precisamos ouvir, pelo poder do nome de Jesus Cristo, porque é o Senhor Deus que diz: passa os céus, passa a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém e amém. Queridos irmãos, amadas irmãs, vamos ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 6, que diz assim: e havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-lhes Elimas, resistia Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás em perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando à roda, procurava quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, que ouve a palavra do Senhor,
e os que vão ouvir, louvado seja Deus. Eis aí a palavra de Deus, uma palavra, louvado seja Deus, contando o livro de Atos. São o poder de Deus sendo manifesto na vida dos apóstolos que receberam o batismo com o Espírito Santo e também estavam cumprindo a missão que Jesus falou para eles, para que ide pregar o evangelho por todo o mundo. Mas Satanás, irmãos, como é furioso, louvado seja Deus, o maior plano dele, função dele é tentar impedir que a mensagem de Deus seja pregada. Então ele usa os seus adeptos, a mente caída do homem, para resistir, fazer com que o homem resista à palavra do Senhor. Fazer com que o homem, louvado seja Deus, não aceite a sãs doutrina de Deus. Glória a Jesus. Querendo resistir. Mas a pessoa que se entrega a Deus, de corpo, alma e espírito, e quando Deus tem plano, louvado seja Deus, na vida dela, ela é sujeita a Deus, obediente. E é como Deus diz, louvado seja Deus, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, Paulo, louvado seja Deus, ao chegar na igreja de Antioquia, que havia muitos profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, e todas as pessoas que estavam ali naquela igreja, numa reunião ali, louvado seja Deus, um culto de adoração a Deus, e as revelações do Divino Espírito Santo, louvado seja Deus, e eles servindo ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então ele recebeu o chamado de Deus, irmãos. Então, jejuando, orando, impondo a mão sobre eles, os despediram. Irmãos, o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, antigamente era um homem, louvado seja Deus, perseguidor da igreja de Cristo. Mas a ele, ao ter o encontro com Jesus, louvado seja Deus, na caminhada de Damasco, uma luz brilhou no céu ao redor, e caindo por terra ouviu uma voz. Ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão que te convenha dizer. Então, meus irmãos, ali os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-nos para Damasco. Esteve 3 dias ali, meus irmãos, sem ver, durante quais nada comeu e nem bebeu. E agora, naquele mesmo instante ali, meus irmãos, Ananias recebe a revelação de Deus, louvado seja Deus. E Ananias, ele recebe a revelação do Senhor. E ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, que diz a palavra de Deus em Atos, capítulo 9, verso 10, diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Dissesse o Senhor numa visão: Ananias? E ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou que dispõe-te, vai à rua que se chama à direita, e a casa de Judá, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ali está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e lhe pôs as mãos para que recuperasse a vista. Louvado seja Deus. Então dali por diante, Deus, ele ainda temia, porque sabia a fama de Saulo não era boa, era perseguidor e matador, era um serial killer, né? Era um assassino de cristão. Mas Deus, de um leão, o homem que é um leão, ele transforma num cordeiro, porque é o homem a se converter a Cristo, a regeneração do Espírito Santo entre seu coração. Louvado seja Deus. E depois de ele ter recebido a mensagem de Deus, foi curado, louvado seja Deus, e logo pregava, louvado a palavra de Deus, e a igreja crescia, louvado seja Deus. E ao chegar, meus irmãos, aqui nessa palavra onde lemos,
louvado seja Deus, agora ele é consagrado como missionário para ir pregar na sua primeira viagem, ele e Barnabé. E ali jejuaram e oraram a Deus. E onde nós lemos aqui, havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu falso profeta por nome Bar Jesus. Olha, meus irmãos, como é importante na vida do homem e da mulher, louvado seja Deus, mesmo que ele tenha um chamado de Deus para fazer a obra, o importante é a oração e o jejum. É importante estar numa vida de santidade com Deus, porque Deus diz: convém a tua casa andar em santidade, para que Deus habite nela hoje e sempre. E ali, meus irmãos, eles oraram, jejuaram, buscaram a Deus. Aí o Divino Espírito Santo falou com eles para que separasse eles para a obra. Não foi o homem que separou, mas sim Deus. Mas mesmo quando somos enviados por Deus, nós temos que orar e jejuar e ter uma vida de santidade, porque durante a caminhada do Evangelho virão muitos obstáculos, virão, louvado seja Deus, muitos laços do diabo contra a nossa vida. E por mais que a gente esteja estudo de uma letra, tenha uma leitura boa, tenha um bom conhecimento, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus, de nada serve, porque Deus diz: sem mim nada podereis fazer. E ali, meus irmãos, ele, enviado por Espírito Santo, e desceram a Selúcia, e dali navegaram para Chifre, e chegando em Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, e tinha também João Marcos como cooperador, o jovem João Marcos. E havendo, atravessando a ilha de Pafos, encontraram este homem já usado pelo inimigo, já para resistir à palavra de Deus, já para querer impedir a obra de Deus na vida de Paulo e Barnabé. Louvado seja Deus, que estava sendo enviado por Deus por toda a Ásia para pregar a palavra de Deus aos gentios, aos gregos. Louvado seja Deus, e todo o continente da Ásia. Então, meus amados irmãos, o diabo agora começou, louvado seja Deus, a usar esse falso profeta judeu, resistindo, duvidando, e para que o quê? Que o Evangelho de Jesus não alcançasse o procônsul. Quem era o procônsul? Era um líder daquela ilha, um homem muito respeitado, um chefe daquela ilha, de grande autoridade, por nome Sérgio Paulo. E ele chamando Paulo e Barnabé para que pregasse para ele, este homem estava fazendo de tudo, sendo usado pelo diabo. E nós vemos, meus amados irmãos, trazendo pela interpretação bíblica, vemos que nos dias atuais, nos dias de hoje, não tem sido diferente na vida dos homens de Deus que estão empenhados com o Senhor, na sã doutrina de Jesus, que estão empenhados na santificação do corpo, da alma e do espírito, meus irmãos. Como é luta, como é tanta perseguição, tanta afronta, mas Deus diz, como usou o apóstolo Paulo nas suas cartas pastorais, Paulo já com experiência, bem à frente desses capítulos, ele diz para o seu discípulo Timóteo: louvado seja Deus, tu seja um evangelista fiel, cumpre o seu ministério. Por quê? Virá muitas lutas, virá perseguições, virá aflições, luta no lar ou na família, no ministério, mas cumpre o seu ministério que Deus entregou. Porque Deus diz na sua palavra: se ao ímpio que pecar, e nós não pregar a palavra de Deus, não exortá-lo, e ele vir cair, morrer naquela situação, Deus vai requerer o sangue de cada um nas nossas mãos. Então olha a responsabilidade do ministro em levar as boas novas do Evangelho. Então, meus amados irmãos, e nos dias de hoje não tem sido diferente. Quantas pessoas têm sido usadas pelo inimigo, como foi Elimás, para tentar impedir que a obra de Deus avance. O diabo tem usado também a mente caída de muitos crentes que já se apostataram da fé, já não crê na fé salvífica, já não crê mais na sã doutrina. Aquilo que ele achava que era pecado, hoje acha que não é mais. E se cumpre, meus irmãos, a profecia de Deus para os tempos do fim. Jesus falou: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Porque Jesus já previa como seriam os tempos do fim. Porque nos tempos do fim, quando tivesse ocorrendo os sinais da volta de Jesus na natureza, como terremoto, guerras,
na sociedade, pestes, enfermidades com grande intensidade, que todas as épocas ocorreram essas coisas, mas no momento que o fim se aproxima, isso se intensificaria e o tempo diminui. Então, meus amados irmãos, e também nas religiões, falsos profetas, falsos crentes, ia ter um crescimento exorbitante. E Jesus também revela para o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns abandonariam a fé, deixariam a fé salvífica e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. O apóstolo João diz nas suas cartas pastorais: não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus ou se não são, porque há muitos falsos profetas na terra. Porque Jesus ensinou eles, dizendo: não de maneira alguma que ninguém engane vocês, porque virão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e se capazes, até os escolhidos. Então tomem cuidado. Então João também está exortando também a igreja, louvado seja Deus: não creais em todo espírito, mas submetam um teste, prova se eles têm base bíblica, se as suas revelações, suas pregações têm base bíblica e a interpretação correta dentro das escrituras sagradas. E nós só vamos ter esse discernimento se nós fizer como Paulo fez, como Barnabé fez na sua primeira missão em pregar o evangelho. Oraram a Deus primeiro, jejuaram, porque Jesus nos deu um ensinamento: oreis e jejueis para que não caia em tentação, oreis e vigieis para que não caia em tentação. E Jesus diz na sua palavra que a casta maligna do diabo não sai com coisa alguma a não ser com oração e jejum. E quando Paulo fala espíritos enganadores, compreende também que o que compreende espíritos, tanto profecias, revelações, pregações, pastor, pessoas, seres angelicais, tudo isso compreende espírito. Mas o espírito que Paulo está falando aqui, que nos últimos tempos, que os falsos profetas, os falsos líderes, as falsas igrejas, há igrejas que antigamente foram de doutrina, mas se apostataram por abandonar a fé, por abandonar a sã doutrina de Deus. Agora o Espírito Santo já não opera mais nessas igrejas, e agora elas são regidas, são infiltradas espíritos enganadores, cauterizando a mente dos seus líderes, cauterizando a mente de muitos pastores e cauterizando a mente de muitos membros, e aqueles que ainda continuam na doutrina começam a ser perseguidos por esses tais, e sendo tempo difícil para os homens de Deus e mulher de Deus, porque espíritos enganadores e doutrina de demônio estaria infiltrado, iam se manifestar falsas teologias, falsas profecias, falsas revelações, o paganismo entrar nas igrejas, as barganhas, louvado seja Deus, usando o nome de Deus através de objetos, dizendo que é cura, dizendo que é milagre. E nós já vemos que nesses dias isso já tem acontecido. Você vê o nome de Jesus sendo substituído por lâmpada ungida, por rosa, por sal grosso, por tapete de fogo, louvado seja Deus. Coisas que não têm fundamento bíblico têm entrado nos templos. E estão sendo tempos difíceis. E isso está marcando o quê? A volta de Jesus. E agora a Bíblia diz que é mister que haja as heresias, para que o justo se manifesta. E quando o justo, meus irmãos, começa a se manifestar, pregando a sã doutrina, pregando a porta estreita, pregando arrependimento, pregando, louvado seja Deus, a volta de Jesus, pregando os atributos de Deus, a comunidade de bodes e de falsos profetas não suporta, sente comichão nos ouvidos, como diz Paulo, e formam para si pastores, doutores, conforme a seus próprios desejos carnais. Isso é no tempo difícil. E é como Satanás usou Elimas, o mágico, é que usa essas pessoas. Mas se você, meu irmão e minha irmã, tem uma vida de oração com Deus, tem uma vida de santidade com o Senhor, jamais você será vencido. Porque Deus diz usando João: maior o que está em vós do que o que está no mundo. Porque o que está no mundo é criatura, mas o que habita em você é o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Divino Espírito Santo. Pois não temas, avante, usa o talento que Deus te deu, a autoridade que Deus falou, que te deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Você que é jovem, adolescente, criança, fala da palavra de Deus, porque Deus diz na sua palavra: da boca da criança sai o perfeito louvor.
Mas não se esqueça, antes de iniciar seu ministério, fala com Deus. Ore, jejuma, tenha uma vida de santidade, porque Deus diz na sua palavra: aquele que está ligado comigo aqui no céu, Deus está ligado com ele na terra. E o que compreende, quando você está no espírito da oração, os demônios não resistem ao jejum, oração, santidade e fogem de você. Os falsos profetas não conseguem te enganar, porque você é um homem de Deus, porque maior o que está em você, que é o Espírito Santo de Deus. E o que está acontecendo, meus irmãos? Aquele homem resistia, louvado seja Deus, a doutrina de Deus, para que não chegasse até o procônsul, o líder daquela ilha. Aí Paulo, agora cheio do Espírito Santo, louvado seja Deus, fixa os olhos nele e disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás em perturbar os retos caminho do Senhor? É o que acontece hoje em dia. A Bíblia diz que é mister que se manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todos aqueles que não suportam a sã doutrina, que não têm uma vida de santidade com Deus, são do diabo. Porque a Bíblia diz, João diz, quem comete pecado é do diabo. Por quê? Quem comete pecado é do diabo. É escravo dele. Não houve uma regeneração na vida deste homem e desta mulher. Muitos deles só tomou um banho de piscina. Digo melhor, tomou um banho na águas correntes lá e disse que foram batizados, mas não foi. Mas a sua alma continua, os seus desejos continuam, os seus maus pensamentos continuam atraídos para o mundo. Não houve uma regeneração do Espírito Santo de Deus. Adora a Deus só pelo que Deus faz e não adora a Deus pelo que Deus é. Nós temos que adorar a Deus pelo que Deus é. Nosso Deus é amor, mas também é justiça. E agora resistem à doutrina de Deus, não aceita. Deus usa os seus pastores, os seus servos pregando para as mulheres não ser vaidosa, para os homens não ser vaidosos com vaidades pecaminosas, para não odiar o seu irmão, para ter amor ao próximo, e fazem tudo ao contrário. Não tem discernimento da palavra de Deus. Quando Deus começa a pregar, usando o seu servo pregando quando o pecado, ele murmura, ele fala mal, ele critica. Por quê? Já não tem mais a Deus, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Só compreende as coisas do Espírito aquele que tem a mente com Cristo, porque a palavra da cruz para uns é loucura, mas para nós que é cristão é salvação. Paulo fala acerca dos judeus e do gentio. Para os judeus a palavra da cruz, falar que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para os judeus eles tinham como escândalo, murmurava, louvado seja Deus. E o gentio que não cria, que era os gregos, não cria ressurreição, também murmurava. Então que compreende que essas pessoas que não crêem no batismo com o Espírito Santo, não crêem nos dons celestiais, louvado seja Deus, e quando nós somos usados nas revelações, nos milagres, na doutrina do céu, que pregamos contra o divórcio, contra a política, contra a televisão, louvado seja Deus, contra as atitudes carnais, contra o salto alto, contra a saia curta, contra as pinturas, contra as vaidades mundanas, acham que nós somos loucos. Porque eles não têm mais o discernimento de Deus, porque são escravos do pecado, da vaidade. E aquele homem e a mulher que não tem a vida de santidade com Deus, ele não entende as coisas sobrenatural de Deus. E nós já vivemos esse dia. E agora começam a resistir à doutrina de Deus. Começa a resistir à palavra de Deus, não aceitando e murmurando. E formam para si os seus mestres, os seus doutores, com interpretação antibíblica. E tem sido tempos difíceis para os verdadeiros cristãos. Mas, meus amados irmãos, Deus ainda está dando uma oportunidade. Tudo está se cumprindo, Jesus está voltando. Apressa-te enquanto há tempo, pois já está chegando a hora. Louvado seja Deus, se conserte com o Senhor. Peça a misericórdia de Deus, se arrependa do seu pecado,
Se humilhe para Deus. Deus diz: aquele que confessa o teu pecado, ele alcançará a misericórdia. Abandone esse orgulho do seu coração. Aceita a repreensão de Deus, porque quando somos repreendidos pelo Senhor, é para não ser condenado com o mundo naquele grande dia. Tá vendo? Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, os mesmos demônios que usou Elimás têm usado os falsos profetas de hoje, porque todavia, Paulo diz à igreja tessalônica, todavia o ministério da iniquidade já opera. Desde a antiguidade, da antiga aliança, existiu falsos profetas perseguindo o povo de Deus. Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, o que Deus está dizendo aqui para nós abrir nossos olhos e continuar pregando a doutrina e entregar na mão de Deus esses tais que estão resistindo. Os pregadores que já não pregam mais a doutrina de Deus são rebeldes, são mundanos, prega aquilo que o povo quer ouvir e não prega o que o povo precisa ouvir, tem medo de pregar a verdade. Deus vai contra você. Se vós não se humilhar, não se arrepender dos seus maus caminhos, a mão de Deus cairá sobre você, como caiu sobre Elimás, o falso profeta, que resistia à doutrina de Deus, resistia à santificação do corpo, da alma e do espírito. E quantos Elimás têm sido nessa época? Quantos irmãos com autoridade, com o poder de Deus, para pregar a verdade, e os demônios usam a política, os demônios, louvado seja Deus, usa os falsos mestres, usa muito crente que tem a mente caída dentro da igreja, que já se apostataram da fé, que não ama a sã doutrina e começa a perseguir e caluniar meu irmão e minha irmã. E Deus está vendo tudo isso, e sendo tempos difíceis para os crentes verdadeiros. E as pessoas, muitos não conseguem ouvir a verdade, porque os homens de Deus não têm oportunidade. O que está acontecendo hoje, meus irmãos, é como aconteceu, louvado seja Deus, na antiga aliança, no Antigo Testamento, quando Deus chamou Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que habitava em Anatote, em Benjamim. Anatote era uma vila onde habitavam os sacerdotes, e ali Jeremias foi escolhido por Deus antes que gerasse da sua mãe, antes que ele gerasse da sua mãe, antes que ele nascesse, já foi escolhido por Deus. E Deus passa as revelações para ele, e ele hesita em querer anunciar, porque sou tão jovem, sou tão criança, como que eu vou falar? E Deus fala: eu colocarei palavra em sua boca. Ele viu a visão da amendoeira, que compreende que Deus falou, que a palavra de Deus é reta e se cumpre. E ele viu ali, louvado seja Deus, uma panela fervente, louvado seja Deus, do norte, que compreende que Deus fala para ele que a destruição de Jerusalém virá do norte. E agora ali ele começa a anunciar a destruição de Jerusalém para que o povo se arrependa do seu pecado. Porque naquela época estava ocorrendo uma apostasia também no meio do povo de Judá, capital de Jerusalém, do Reino do Sul. Eles estavam ali apostatados da fé, abandonaram a fé salvífica de Deus. Os costumes pagãos começou a entrar e profanar o templo de Deus. Os falsos profetas, gananciosos pelo dinheiro, pela fama, começou agora a aceitar o paganismo. E agora Deus usa Jeremias para anunciar a destruição de Jerusalém, e o povo agora começa a se revoltar contra ele. Deus envia Baruque, um escrivão, para Jeremias, que tudo que Deus passava a Jeremias, ele enviava para Baruque, porque a perseguição foi tão grande com Jeremias que barraram ele de pregar. Foi chicoteado, foi preso, foi jogado em calabouço, momentos difíceis. E quando Deus enviava as cartas por Baruque para os reis ler, rasgavam e queimavam. E os falsos profetas ali começavam a louvar-se a Deus, dizer que Jeremias estava lançando maldição para não crer nele. E Jeremias, usado por Deus ali, advertiu aquele falso profeta Ananias, e o falso profeta Ananias quebrou o jugo que Deus falou na boca de Jeremias que ia lançar sobre o povo de Judá. Mas Deus ali tomou a boca do profeta, dizendo que a maldição virá sobre Ananias, louvado que Deus cairá sobre ele um jugo de ferro. De alguns meses Ananias veio a morrer. Então era tempo difícil, estava um alvoroço muito grande. Mas quando veio, alguns anos, veio agora, aproximadamente 4 anos, veio a devastação do reino do norte,
de Babilônia, o rei Nabucodonosor, imperador de Babilônia, veio, fez a devastação, e os reis foi morto à espada, os seus filhos mortos à espada, louvado-se a Deus, e os que não foram mortos foram cativos agora pelo império de Babilônia, e Deus exaltou Jeremias. Aí eles foram lembrar o que Jeremias estava falando, tinha pregado, aí já não adiantava mais. A mesma coisa nos dias de hoje. Deus tem levantado os teus servos, o Jeremias desta época, anunciando a verdade, pregando contra o pecado, pregando contra o divorciar e casar com outro e com outra, pregando contra o adultério, contra a prostituição, contra a televisão, contra as obras pecaminosas do mundo, e o povo não deu crédito. A apostasia está na igreja, muitos deixaram a fé salvífica. Baal está nos cultos, Dagon entrou no culto, Mamon entrou no culto, Mamon culto ao dinheiro, Baal, louvado-se a Deus, entrou na igreja, e Dagon, os costumes do mundo, os ritmos mundanos entrando na igreja. E quando chega lá em Jeremias 23, ele fala: ai dos pastores que dispersam as ovelhas do meu pasto, assim diz o Senhor. Jeremias 23 agora começa a exortar acerca dos falsos profetas da época, e também compreende para os dias de hoje, meus irmãos. E Deus diz: nos profetas de Samaria, bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal. Samaria, reino do norte, capital de Israel, porque o reino estava dividido, louvado seja Deus. E agora, louvado seja Deus, Deus fala que vê loucura, porque eles cultuavam Baal, um deus pagão. Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa. Eles cometiam aquelas loucuras, louvado-se a Deus, tinham relações, prostituições, adultério debaixo da estátua de Baal, sacrifícios com animais, porcos, e porcos eram considerados imundos para os judeus. E eles apostataram, agora começaram a fazer até isso contra as leis de Deus. Sacrifício de crianças, seres humanos, coisa que Deus abomina. Então Deus estava vendo loucura da parte do reino do norte, que profanou os templos de Deus com as suas imagens de escultura. Mas Deus agora diz para o reino do sul, Judá, capital de Jerusalém, o povo que ainda temia a Deus, agora começaram a se apostatar, a abandonar a fé salvífica, e começaram a cometem adultérios, anda com falsidade e esforça as mãos dos malfeitores. Os moradores de Jerusalém são como de Sodoma e Gomorra. O que compreende, meus irmãos, que Deus está falando, trazendo para os dias atuais, essas igrejas que não têm doutrina, essas religiões ocultistas, essas religiões que adoram imagem e escultura, Deus vê loucura da parte deles. Mas o que Deus está falando para os dias atuais, as igrejas que foram fundadas pelos missionários, pelos fundadores, homens de Deus do passado, que mais de 2000 anos vem pregando o evangelho, Deus tem visto uma coisa horrenda, porque o adultério, tanto no ato sexual como também no provérbio da palavra, tem sido adulterado. Há igrejas que pregavam contra a sensualidade, hoje estão apoiando a sensualidade. As mulheres já não têm mais respeito, os homens não têm mais respeito. A Bíblia tem se tornado pedaço de saia para cobrir suas vergonhas. O povo masca chiclete dentro dos templos, não tem reverência a Deus. Deus diz: ao entrar na presença do Senhor, seja pouca as suas palavras. Ao entrar na presença de Deus, louvado seja Deus, tem que ter reverência à palavra de Deus. E não está tendo mais reverência. Cale-se diante dele toda a terra, porque o Senhor Deus tem a falar. E o povo não tem mais essa reverência, porque o mundo entrou na igreja, Dagon entrou na igreja, os deuses filisteus, os modismos, os funk gospel, as baladas gospel. E Deus sabe o que Deus acha dessas assembleias? Amós 5:21. Despesa suas assembleias insolenes, a som das suas melodias não me dão nenhum prazer. Afaste de mim os trépidos dos seus cânticos. Baal entrou na igreja, divórcios, segundo casamentos, a sensualidade. O Senhor Jesus falou o quê? No ouvir entre os antigos, não adulterarás? Eu, porém, Senhor, vos digo que aquele que cobiçar uma mulher já adulterou com ela. E uma mulher que não está toda sensual na igreja, um homem, ele não é instrumento de Deus, em si um instrumento de cobiça. Quantos homens e mulheres têm caído no pecado por causa do seu pecado? E muitos estão achando que estão adorando a Deus,
mas não está adorando ao paganismo, porque Deus não habita em templo sujo, em templo que há pecados, rebeldia. Convém a tua casa e andar em santidade, para que Deus habite nela hoje e sempre. E agora Deus fala para os homens de Deus, mulher de Deus, quando vê desolações, abominações no lugar santo de quem falou, o profeta Daniel, quem lê, entenda, quem vê, fuja. Fuja dos falsos profetas, submeta eles a um teste. E você vê hoje, os falsos profetas só pregam o bem-estar hoje, aqui agora, não prega arrependimento. Não existe evangelho de prosperidade, evangelho disso e aqui não. O evangelho é um só, o evangelho do arrependimento. A única pessoa, o Espírito que veio oferecer no mundo inteiro as prosperidades do mundo foi Satanás, quando tentou Jesus no deserto. Ele que ofereceu os prazeres dessa vida. E Jesus falou assim: vai-te, Satanás, só o Senhor Deus servir e só Ele servirá. Saiba, meus irmãos, como o diabo é astuto. Ele foi tentar o próprio Jesus no deserto, que é o nosso Senhor. E ele usou versículos da Bíblia. Calcule nós. O diabo, para tentar enganar você, ele não vai usar uma pessoa do mundo para falar da Bíblia para você. Ele não vai usar o Alcorão, ele não vai usar o livro São Cipriano. Ele vai usar versículos da Bíblia, texto isolado, para beneficiar o seu pecado. E é o que tem acontecido hoje. Mas Deus fala na tua boca hoje, cumpre o teu ministério. Fala assim: vai-te, Satanás, porque está escrito na palavra de Deus: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O povo está movido por indiferença. A volta de Jesus será marcada como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, davam-se em casamento. Que compreende que o povo estaria movido por indiferença, perdido pela vida sentimental. O povo preocupado em casar, em se vestir, em ter bom dinheiro e se profissionalizar academicamente, profissionalizar. Profissional é uma palavra meio difícil de falar. Estão preocupados em crescer. Louvado seja Deus financeiramente. Louvado seja Deus. E esquecendo da santidade do Senhor. Temos sim que ser abençoados. Deus nos abençoa. Mas a prosperidade de Deus na nossa vida é transformar a nossa vida. A regeneração. Queimar nossas carnes, nosso pecado. E nós não só parar de fazer o que fazia, mas deixar de gostar de fazer o que fazia. E a prosperidade é Deus nos dar saúde. E nós trabalharmos. E com o suor do nosso rosto, nós ter nosso carro, nossa casa e uma família farta pelo poder de Deus. Mas esse evangelho que estou ensinando, deixa seu carro e vai embora a pé. Dá uma oferta aí de 5.000, que você, dando 5.000, você vai sair daqui abençoado. Isso não é de Deus. Quem dá oferta, dá com alegria, mas não dá com interesse em receber, porque mais que isso Deus te dá. Se você está ofertando é de bom coração para ajudar a obra de Deus que ela necessita, não porque você está dando, porque você vai receber. Deus falou assim: clama a mim, eu te responder-te-ei. Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, são tempos difíceis nessa época. E nós já estamos vivendo nesses dias. Então, dentro da casa de Deus, vê uma coisa horrenda. Esforça as mãos dos malfeitores. Que são esses falsos profetas, esses pregadores da teologia da prosperidade. As igrejas até mesmo atuais, verdadeiras de doutrina, que era contra esses costumes pagãos. Louvado seja Deus. Agora esforça as mãos desses malfeitores, dando oportunidade a eles e barrando os cristãos de doutrina. Os costumes do mundo entrando dentro da igreja. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, você vê a igrejas de doutrina que antigamente gostava da sã doutrina, não tinha a sociedade com o mundo. Segue o que Deus diz em Malaquias 3,18: e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O crente tem que ser diferente. O crente não anda com o mundo, ele entra na contramão do mundo. A igreja ela deve estar no mundo, mas não o mundo dentro da igreja.
Ezequiel tem uma visão, louvado seja Deus, que para os dias daquela época, o profeta Ezequiel é muito parecido, os textos dele, com o Apocalipse, são muito simbólicos. E a interpretação através do Espírito Santo, nós temos vendo que isso tem acontecido nos dias de hoje. Ezequiel capítulo 8, verso 12. Olha o que Deus diz. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois assim diz o Senhor, não nos vê, e o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado do norte, e eis que estava ali as mulheres assentadas, chorando a Tamuz. E disse-me: veste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que esta. Está vendo, meus irmãos? Porque compreende isso? Aqui, Ezequiel, louvado seja Deus, no ano sexto do ano sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá assentado diante de mim, sucedeu ali a mão do Senhor. Deus caiu sobre mim. Eu olhei uma figura como de fogo desde os seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de tal brilhante, e estendeu dali a minha semelhança da mão, e me tomou pelos cachos da cabeça, e Espírito me levantou entre a terra, e o céu me levou a Jerusalém. Ezequiel foi arrebatado, foi tirado, ele estava tendo uma reunião com os anciões, e ele foi arrancado à força, e Deus agora mostra abominações nos templos de Deus. Tá vendo? E aqui no versículo 2 ele fala assim: filho do homem, vê o que os anciões estão fazendo. Agora está fazendo para os dias de hoje, meus irmãos. Deus está falando: vê o que os pastores, muitos líderes que estão com a mente cauterizada por Satanás, que a letra por si só mata, não fizeram igual o apóstolo Paulo, quando foi separado para a obra, orar e jejuar e santificar as suas vidas. E a primeiro encontro que ele teve foi com um falso profeta. Só que os de hoje não ora mais, não jejum mais, e estão sendo iludidos pelo espírito do falso profeta. E agora aquilo que era pecado acha que não é mais pecado. Estão profanando o templo de Deus. Igrejas envolvidas com política, igrejas envolvidas com a imagem da besta que é a televisão, igrejas de sãs doutrina agora profanando o templo de Deus nos seus altares, colocando televisões, telas. Olha aqui que Deus está falando. Eu vou traduzir para os dias de hoje. Filho do homem, igreja do Senhor dessa época, vê o que os pastores da casa de Deus nas igrejas fazem nas trevas, porque eles estão em trevas, estão em escuridão, cada um nas suas câmaras pintadas. As câmaras pintadas do sacerdote, um lugar com os sacerdotes ali tinha o propósito de acender holocausto para Deus, orar a Deus, mas eles profanaram com as câmaras pintadas, que desenhando desenhos de idolatria. E qual está sendo as câmaras pintadas dos dias atuais? As televisões. Na casa de Deus, as telas, as imagens, os cultos shows, cultos teatros. E olha que Deus mais. E disse-me ainda: tornará a ver maiores abominações que esta. Sabe o que Deus está falando, meus irmãos? Que isso que nós estamos vendo virá coisas piores, porque a marca do fim seria por escândalos, dias terríveis, e o justo viverá pela fé. E levantou a entrada da porta da casa do Senhor, e que está do lado do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Quem era Tamuz? Um deus pagão, uma entidade pagã também. E o que acontece, meus irmãos e minhas irmãs? Os cultos hoje tem só nome, fala nome de Deus, mas o verdadeiro Deus não está lá. Estão adorando o homem. Cultos antropocêntricos, a glória do homem. O slogan é culto ao homem, a imagem do homem. O paganismo, a idolatria. Mulheres chorando, cultuando ao homem. Não é pelo amor a Deus. Os cultos têm se tornado entretenimento. Não é lugar mais de unção.
A unção do riso tem tomado conta das igrejas. Mas qual é a unção do riso? Como foi de Kenneth Hagin, um falso profeta dos Estados Unidos, que contaminou o Brasil. Mas como está? Ao contrário, agora a unção do riso. As palhaçadas em cima dos púlpitos. Os homens usando a palavra de Deus como piadas e o povo rindo das suas palhaçadas. Os membros se tornando plateia. E Deus não está se agradando. É aqui, ó. Estão chorando, adorando a Tamuz. Tá vendo, meus irmãos e minhas irmãs? Tempos difíceis para os homens de Deus. E agora, trazendo para a palavra bíblica tudo isso que foi pregado, os Elimás desta época, que tem a mente corrompida, que não destina as coisas espirituais, começam a murmurar e a resistir a essa palavra. E agora compartilha para que o povo não ouve, começa a murmurar, dizendo que está julgando. A Bíblia diz que nós vamos julgar o mundo naquele grande dia. Quanto mais as mínimas coisas dentro da igreja. É Deus que está falando. Quando você vê um homem com autoridade, não é que ele está julgando, é o próprio Deus que está falando na boca dele. Mas por causa do orgulho e da soberba, não aceita a repreensão do Deus vivo. Então aqui eu falo agora que Deus fala na palavra que está acontecendo hoje igual Elimás. Os homens de Deus estão pregando e estão barrando os homens de Deus. Isso é uma resistência. Estão resistindo. Aí a hora, meu irmão, que Deus agora vai começar no ano de 2018, daqui para frente, Deus fala, basta, chega, chegou a hora agora de eu usar a minha espada, porque Deus é amor, mas também é justiça. Deus é um Deus que se ira todos os dias. Salmo 7:11, 11:7, louvado seja Deus, ou 7:11, Salmos 9:17, Deus é um Deus que lança o pecador, o ímpio, que não se converter no inferno, e todos aqueles que esquecem de Deus. A Bíblia diz, Tessalonicenses capítulo 4, que nosso Deus é um Deus vingador aos pecados de prostituições e adultérios. Que Deus não nos chamou para a imundícia. E o que estão fazendo com a palavra de Deus? Adulterando. Olha o que está acontecendo, irmãos. Até as Bíblias que está sendo lançadas nos dias de hoje, os versículos de sã doutrina, como Deus fala lá em 1 Coríntios 11, sobre que o homem é desonra para o homem orar com a cabeça coberta, mas para a mulher orar com a cabeça coberta lhe é honroso, porque o cabelo foi dado no lugar de véu. Esses versículos estão tirando e não estão pregando. Os versículos que fala louvado seja Deus de doutrina, aqueles versículos de porta estreita, estão tirando, porque é tempo do fim. E falam de voz negócio, com palavras fingidas. Pedro diz isso. As igrejas se tornando empresas, ovelhas negócios, pastores empresários. E quando nós começamos a se manifestar contra isso, os mesmos espíritos que usou o falso profeta judeu Bar Jesus, Elimás, está usando os falsos profetas de hoje para perseguir os homens de Deus, e usando os falsos crentes para perseguir os homens de Deus. Mas Deus tem uma palavra de conforto. Alegrai-vos na esperança, meus irmãos. Sedes paciente nessa tribulação, perseverai na oração, como Paulo perseverou na oração. Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, olhe agora a justiça de Deus que virá. Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele a névoa e a escuridão, e andando na roda procurava quem guiasse pela mão. Tá vendo? Você sabe o que Deus está falando aqui? Os rebeldes, os mundanos, que não gostam de doutrina, que desviam os ouvidos da verdade, que não gostam da palavra de Deus, tem dado escândalo da obra de Deus. As igrejas que tem a doutrina e muitos não seguem, são rebeldes. Deus fala que para a mulher não ser vaidosa, não ser mundana, não divorciar, não adulterar, e continua dando escândalo dentro da casa de Deus. Deus diz, é mister que vê os escândalos, mas ai daquele que vê o escândalo. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? O que ele fez com Elimás? Tá? Vocês que vão perseguindo os homens de Deus que pregam a doutrina, que não suportam essa doutrina, que nunca teve uma regeneração, que não gosta da palavra de Deus,
Quem prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. E se não tem a Deus, quem está operando no seu coração? É Satanás, que é o pai da mentira. E o diabo não gosta da verdade. E todo aquele que vive na mentira também não gosta dos profetas de Deus que pregam a verdade. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, presta muita atenção na palavra de Deus, no que Deus tem a falar a você nessa tarde, nesta noite, nesta manhã. Não sei a hora que você vai ouvir esse áudio de oração e de pregação. Arrependa-se do seu pecado. Se humilhe para Deus, que o Senhor Deus te exaltará. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade vai te libertar desse mal. Você será um bem-aventurado sim, se você ouvir essa palavra e ler e as guardar no seu coração, porque o tempo está próximo. Na época de Jeremias veio a devastação de Babilônia, mas agora, nesta época, virá a ira do Cordeiro, a ira de Deus, a volta de Jesus, a salvação do justo e a condenação dos ímpios. Correrão para um lado e para o outro, com sede de água, mas não sede de água, com fome de pão, mas não fome de pão, mas sim de ouvir a palavra, mas não vai achar. Como naquela época o povo choraram, derramaram planto, lembrando das palavras de Jeremias. Você que não aceitar Jesus e ficar resistindo à palavra, nesse dia vai lembrar dessa palavra que foi pregada, mas não vai adiantar mais. Vai sofrer as 7 taças da ira de Deus e depois passará pelos julgamentos e abrirão os livros e irão escritas lá as suas obras, e os santos vão de julgar o mundo, que Deus colocará a igreja, o povo de Deus que pregou para você e você não deu crédito, e o seu nome não está escrito no livro da vida, e será lançado no lago de fogo e enxofre. E o inferno não será ruim porque o diabo vai estar lá, porque o diabo vai estar lá sofrendo na mesma situação. Será tenebroso, ruim, porque a ira do Cordeiro estará lá. Porque Apocalipse 14, verso 10, Deus diz: estarão sofrendo com fogo e enxofre com o cálice da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Tá vendo? É o Rei dos Reis, Jesus, que vai julgar. O leão da tribo de Judá. E sabe, esses que estão resistindo, Deus tem um recado a vocês. Ou vocês se convertem, ou Deus vai ferir a carne de vocês. Porque quando você está oprimido por uma obra de macumbaria, você corre para a igreja e Deus liberta. E quando é a mão de Deus, você vai correr para onde? E vai ser preciso Deus fazer isso. Deus fazer a limpeza em muitas igrejas. Pastores corrompidos que estão avarentos pelo dinheiro, não prega mais a verdade. Quando Deus envia os seus profetas para pregar a verdade, vocês cortam, vocês tiram, vocês barram. A ira do Cordeiro cairá sobre vocês, porque vós estão querendo resistir à doutrina do Senhor. E como Deus fez com Elimás, vai fazer com vocês. Deus vai fazer a limpa. Deus permitirá cair num leito até mesmo. E olha, é o Deus também que pode fazer descer a sepultura. Porque a Bíblia diz assim, não temais aquele que mata o corpo, mas sim antes temais o que pode matar o corpo e a alma e lançar no inferno. Então se converta. Pare de barrar os homens de Deus de pregar a doutrina. A Bíblia diz: pregue-este a tempo e fora de tempo. Se vós não tem disciplina, diz a palavra de Deus, são bastardos. Lembrai da palavra dos vossos livros, quais ensinaram a palavra de Deus, observando bem a vossa fé. Imitai-vos em toda maneira de viver. Se arrepende, povo de Deus. Jesus está nos alertando, Jesus está voltando. Levantai-ne dentre os mortos, fugi dos falsos profetas, que Deus vos esclarecerá. Entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho, e pouco entram por ela. Mas o caminho largo é o caminho da perdição, e muitos vão por ela. Irmãos, há caminhos para o homem, que parece ser perfeito, mas o fim dele é o caminho da morte. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que vale você ganhar as maiores prosperidades do mundo? Você fala, eu estou sendo próspero, eu estou bem, estou com saúde, mas está numa vida mundana,
não está liberto, não gosta de palavra de correção, está tudo perdido, porque aqui nessa terra não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E vocês que estão tendo uma vida de fracasso, que estão dando alimento aos lobos, é o próprio Deus que está permitindo, porque a Bíblia diz: se obedecer os meus mandamentos, todas as bênçãos virão sobre vós, mas se não obedecer, todas as maldições virão sobre vós. Deuteronômio 28, 14 e 15, verso 14 e 15. Pode ler lá. E quando entrar na terra do Senhor, não queira trazer os costumes do mundo. Os costumes do mundo entrando na igreja, Deus não está se agradando. Então essa palavra é uma palavra de exortação à igreja. Mas agora Deus tem uma palavra de conforto para os cristãos verdadeiros. Louvado seja Deus. Quando ver essas coisas acontecer, olhai para cima, que a vossa redenção está próxima. Aleluia, glória a Deus. Então ali quando o procônsul caiu, meus irmãos, ou digo melhor, quando Elimas caiu ali, possuído pelo mal, foi manifesto o diabo que estava na vida dele, ele caiu, louvado seja Deus, houve temor ao povo. E ali o procônsul se alegrou da doutrina do Senhor. Tá vendo? Vocês, seus mundanos, que não pregam mais a doutrina, viu, seu rebelde? Você que não prega, viu, o pastor mundano? Viu, o obreiro mundano, que não prega mais a doutrina? E fica batendo os homens da doutrina. Deus vai contra você. Porque, Alonso não era cristão não. E Paulo pregou doutrina para ele. E o que o espírito do engano está fazendo hoje? Não prega a doutrina, porque não vai constranger. Vai vir processo para a igreja. Tem alguns que falam, louvado seja Deus, tem medo. São até homens de Deus, mas por medo de pregar a verdade, eu posso ser processado. Não fala a verdade. É melhor você sofrer um processo hoje do que amanhã você queimar no inferno, porque a Bíblia diz que os covardes são lançados no fogo do inferno. E para dar, é melhor você passar por isso do que o processo do castigo de Deus. Então todos se maravilharam. Então prega a palavra, que você vai ver as conversões. Crentes de verdade vão ser libertos, pessoas, e se tornar cristão verdadeiro, que vão aprender a doutrina de Deus. Só que nos tempos do fim seria assim mesmo, mas os poucos que tem faz a diferença, como Deus fez em Gideão. Com 300 homens venceu 10.000 inimigos amedianitas e amalequita. Como Deus usou, louvado seja Deus, Isaías para falar para o povo de Judá, louvado seja Deus, que estava cativo, Israel cativo pelo povo da Síria, pelo rei da Síria. Deus numa noite anjo e derrotou 100.000 soldados. O mesmo Deus que Elias, que venceu os 450 de Baal, também os que com de Israel, é o mesmo Deus que vai usar você, que vai orar a Deus, e o fogo desceu e as muralhas caiu. Deus te usa também nesta hora para derrubar essas muralhas que quer impedir que o evangelho se espalhe pelo quatro canto da terra. Deus está falando com você, que Ele te dá autoridade, te dá poder. Não seja covarde. Pregue a palavra, pregue nos hospitais, aonde for, cumpre o ID de Deus. E esses que estão querendo barrar você, estão te perseguindo, Deus. E se te persegue, faça o que Jesus falou: oreis pelos que vos perseguem e abençoeis o que vos maldizem, para ser chamado filho de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Esta foi a palavra de Deus. Então, Deus vai dar uma chacoalhada em todas as igrejas. E esses que estão de engano também, falsos profetas que pregam a doutrina, não vê o que prega, Deus vai pegar vocês também. Porque a Bíblia diz: aquele que usa de engano na minha casa, ele não permanece. Tem muito que exortar a igreja na carne, com ira no coração, e Deus não opera na ira. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Quer usar o texto do lado da Bíblia para também apontar e acusar, meus irmãos? Não é assim. Palavra é revelada pelo Espírito Santo, como Deus fez com Paulo e Barnabé. Através da revelação do Espírito Santo,
eles foram separados e enviados, e oraram e jejuaram para poder vencer os males, porque é com oração e com jejum que vós são purificados por Deus nosso Pai. Então, você vai ver que vai acontecer. Esse ano de 2018 à frente, muitas capas de muitos falsos profetas vão cair. E todos vão se maravilhar da doutrina do Senhor. Como Deus diz, todos saberão que eu sou Deus e que te amo, como diz a igreja de Filadélfia. Irmãos e irmãs, todos vão maravilhar dessa doutrina que estamos pregando. Louvado seja Deus, porque é o que Deus vai fazer com o Brasil e toda a terra. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs. Seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus.